falar para dar exemplos aqui. Eu atendo muitas mulheres do Brasil inteiro. A maioria delas são casadas. E a maioria delas vivem um relacionamento abusivo, porém elas não conseguem enxergar que aquilo é abusivo. Elas sabem que é errado. Lia, mas ele nunca tocou o dedo em mim. Lia, mas ele é um homem bom. Lia, mas às vezes ele muda, às vezes não sei o quê. E o que eu vejo, a maior dificuldade delas é sair de dentro de casa. Por quê? Não tem profissão, não é independente, depende tudo do cara, como lá na série Alex, depende dos créditos do celular dele. Então o cara, eu vou explicar aqui ao contrário, não é difícil, não é tão difícil você sair desse tipo de relacionamento, sair com malicuia com a criança no colo. Essa parte não é a mais difícil. A mais difícil é você se manter decidida nisso. O cara se tornou agressivo, ela viu uma coisa que ela não quer participar e ela resolve sair de casa. Essa parte não é a mais difícil, mas também não deixa de ser difícil, uma decisão difícil. A mais difícil é você se manter nessa decisão. Por quê? Porque o cara, ele nunca te agrediu fisicamente, somente com atitudes. As atitudes também pode se configurar em uma agressão. Então, ela não tinha isso. E é isso que vai confundir a cabeça dela, porque ela não entende que a violência psicológica também é uma violência. E aí ela sai. E o que acontece com o cara abandonado? Até porque o marido dela, ele é viciado em bebida. Então ele usa aquilo como um escudo para dizer para ela que ele sofre com aquele problema e é por isso que ele faz tudo aquilo com ela. O cara, ele vai começar a mudar. Esse é o problema, por isso que eu falo que a saída de casa não é o pior. O mais difícil é você se manter na decisão. Por quê? O cara vai se tornar prestativo, ele vai se envolver na sua vida, ele vai mudar, ele vai parar com o vício, ele vai dizer que ele está tentando e que vocês têm que retomar porque vocês têm filho ou filhos e que você tem que voltar para casa até porque você não tem onde morar. Como que a sua filha ou seu filho vai ficar em um abrigo? Como que a sua filha vai ficar na rua? Então o cara começa a envolver tudo isso na tua cabeça porque é um jogo de manipulação. Ele quer você de volta. De volta para quê? Para controlar, para manter você dentro do poço, que é lá que ele gosta que você fique. Na série retrata muito isso, que é lá que ele quer que ela viva. Ele não quer que ela vá para o mundo e que ela tenha a chance de se tornar alguém melhor, que ela possa sair daquela vida miserável. Para quem assistiu a série sabe que eles são pobres, que eles vivem dentro de um trailer e que a vida é miserável. E ela não quer mais aquilo, porque ela queria estudar, ela queria fazer faculdade, ela queria dar uma vida melhor para a filha dela. Então o que me surpreende muito na série é a vontade dela dar uma vida melhor para a filha. Eu, como atendo muitas mulheres do Brasil inteiro, a maioria delas são casadas, eu vejo assim, Eli, eu não queria que a minha filha passasse por isso. Mas elas acabam não lutando pelos filhos, para que saia daquilo. Por quê? Muitas delas viveram violências psicológicas, emocionais, quando pequenas, e aquilo tá gravado na cabeça dela, querendo ou não, ela vai ser um imã para trazer o mesmo homem, que vai se configurar como pai, para que ela viva aquilo, não que ela quer, ela vai atrair. E ela vai viver a mesma vida, e a filha dela a mesma vida, e vai indo, sabe? Vai crescendo a raiz. Por isso que é importante cortar. Cortar, por mais difícil que seja. Quando eu falo para as minhas leitoras em consultoria, olha, você tem que sair e eu não consigo, você não entende, eu não tenho para onde ir, eu não tenho profissão, eu não tenho dinheiro, eu tenho que vender minha casa para que a gente possa dividir os bens, eu não tenho carro, eu não dirijo, Lia, eu dependo do meu marido para dirigir para mim, eu não tenho, você tem que entender. Eu falo, eu entendo, amada, só que se você não tiver um ponto de partida, você não vai ter nunca, você vai sempre ficar na floresta dentro do poço, com este homem te controlando. Lia, eu não sei como fazer. E ela continua vivendo aquela vida. E a maioria delas falam assim, Lia, mas ele nunca encostou o dedo em mim. Eu falei, tudo bem. Só que a violência, ela não é somente na agressão. Ela começa muito antes. E quando você conhece o cara não vai mostrar pra você que ele é aquilo. Como diz a Daniele na série, ai, me passa o sal, daqui uns dias eu vou te estrangular. Não é assim. O cara vai desabrochando aos poucos, ele vai te mostrando realmente quem ele é. Aquelas coisas pequenas,
o que você acha que é nada, vão crescendo. E elas vão crescendo, crescendo, e você continua achando que não é nada. Daqui a pouco você tá assustado com aquilo e você já está dentro do casulo dele. Então o momento mais difícil não é sair, é se manter naquela decisão. Por que que muitas mulheres entram no abrigo e elas têm 7 chances para tentar? Porque a tutora que está lá, ela entende que elas vão voltar. Elas vão voltar. E depois elas vão voltar para o abrigo de novo. Por quê? A dificuldade, não tem onde deixar a filha, não tem como se manter, porque o cara que mantém tudo, querendo pouco ou não, o cara que mantém. E ela pensa, caramba, eu não tenho, ele é pai da minha filha. E daí como que vai ser? Como que vai ser a guarda? Eu não tenho como pagar, eu não tenho como trabalhar, não sei fazer nada. E como que eu faço? Então eu volto para aquela vida, porque ele é o pai do meu filho e é a forma que eu tenho para viver. Não tem jeito, Lia. Mas na série retrata uma saída para vocês. A série retrata uma força para vocês, só que vocês vão ter que ter a mesma garra de olhar para os filhos de vocês e lutar por eles para que eles não passem a mesma coisa que vocês estão passando. Gente, eu já vivi isso. Eu já vivi violência psicológica e física, as duas coisas. Com a gravidez, ele sempre falava, você nunca vai encontrar um homem. Você tem outro filho, quem que vai te querer? Só que eu lembro, falando pra ele, não precisa ninguém me querer. Eu me querendo, me escolhendo é o suficiente. E eu saí grávida de 2 meses dentro de casa e passei a maior dificuldade da minha vida. Passei necessidade, pagava o meu carro financiado, não sabia se pagava o carro ou se comia. Eu passava dias sem almoço, lógico, eu ia para casa da minha mãe, comia, mas eu ficava sem almoço porque não podia ir para casa, não tinha combustível. Eu me vi dentro da série, sabe? Grávida, porque ou eu pagava o carro ou eu almoçava. Então não dava. Não dava para tirar nem 50 reais, porque senão eu não conseguia pagar a parcela do meu carro. Então eu me via naquela série contando as moedinhas, procurando as moedas dentro do carro para poder comer um pastel, para comer qualquer lanche que não ia me sustentar, mas que eu precisava comer qualquer coisa. Então eu ficava contando as moedinhas, procurando dentro do carro. E ele começou, não, vamos voltar, me perdoa, sabe? A mesma coisa que eles fazem para te manipular. Vamos voltar, vai ser diferente, vamos tentar, a gente tem filho, como que vai ser? Vai crescer uma criança sem pai e você vai ser uma mãe solo, sabe? Vai te envolvendo e você pensa, caramba, eu vou voltar. Eu voltei, eu acho que foram 3 vezes. 3 vezes eu voltei, eu arrumava as malas, saía, aí voltava. Arrumava as malas, saía e voltava. Só que a coisa ficou uma proporção tão grande, que eu pensei, caramba, como que vai ser? Ainda estou grávida. Como que vai ser a minha vida? Como que os meus filhos vão viver em um ambiente desse? Falei, não, eu preciso me escolher. Eu preciso sair. E vocês acham que eu não fiquei no poço? Encolhidinha lá, fiquei dentro do poço. Eu pensei, caramba, eu só tenho o meu trabalho, mas eu ganho pouco e eu tenho que pagar o meu carro. Eu tenho que sustentar essa gravidez. Como que eu vou fazer, meu Deus? Eu saí e voltei para casa da minha mãe, mas mesmo assim eu trabalhava e era difícil para mim, porque eu não tinha dinheiro para custear tudo aquilo. Então, gente, não pense que foi mais difícil para sair, não. O difícil é você manter, porque querendo ou não, o cara vai começar a ter contato contigo e ele vai amaciando até que, quando você diz não, 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 o cara muda o quadro dele. Aí ele vai começar a te ameaçar. Vai começar a falar um monte de coisas que vai tirar o filho de você, entre outras coisas que vocês já sabem o que acontece. E você acaba pensando, caramba, eu acho que não vou ter chance, vou ter que voltar pra ele. Só que eu assumi tudo e nunca mais voltei. Então, gente, nós temos que ter um objetivo. E eu pensei em quem? Nos meus filhos e em mim também. Eu falei, eu não preciso viver isso, eu não quero e não vou. E saí. Com essa saída, trabalhei só para pagar o meu carro. Só para isso, porque eu não tinha como pagar e eu precisava daquele carro porque eu ia estar com uma criança pequena e eu precisava me sustentar. Depois que meu filho nasceu, eu não tinha mais emprego, lógico, né? Ele me despediu depois eu não lembro, acho que é 3 meses depois, né? Ele me mandou embora, a gente fez um acordo e eu pensei, e agora eu vou trabalhar em quê? Comecei a fazer a mesma coisa. Trabalhei de doméstica? Não, acho que não. Não trabalhei de doméstica, mas foi muito complicado. Pegava qualquer coisa, gente.
promotora de supermercado, promotora de sair de oficina em oficina, que eu trabalhei para Fiat. Então, assim, eu lutava para que os meus filhos pudessem ter uma chance, para que eles não precisassem viver aquilo. Então, quando você tem um propósito na tua vida, quando você tem um objetivo, ninguém tira de você. É o que a série retrata, para você sair daquilo. Não se vitimizar. Eu tô passando... Não, é importante, tanto que tem até na série sobre a prática, o teste do caderno, de você colocar para fora momentos bons, é isso que eu ensino dentro do curso, momentos bons, momentos ruins, ou você até descrever momentos que você quer viver. Então a série, ela retrata muita coisa que vocês devem assistir. Para você que assistiu, com certeza você se viu em algum episódio. Nossa, comigo foi dessa forma, foi bem desse jeito, ele falou as mesmas coisas, eu agi da mesma forma. Porque você também é culpada por estar vivendo aquela situação. Quando você enxerga que não dá mais certo e continua, querendo ou não, gente, não dá pra tirar, olha, você tá vendo o que você tá passando. Ali, mas ela está envolvida emocionalmente, sim, eu entendo. Só que quando você busca uma força maior, você olha para os seus filhos, é isso que eu quero pro meu filho? É isso que eu quero que ele repita? É essa vida que eu quero pra ele? Você não vai viver. Você vai escolher você e os seus filhos. Sentimento não vai passar na tua cabeça, sentimento pelo cara. Você vai anular tudo aquilo e você vai atrás dos seus objetivos. Olha o quanto essa menina sofreu na série, limpando privada, sofrendo, não tinha como pagar a escola, ela calculava tudo para abastecer, era bem desse jeito, gente. Muitas vezes eu abastecia R$7, porque não tinha R$5, com vergonha de chegar no posto, moço, dá para abastecer R$5? Não, moço, você abastece quanto você quiser. Então, você lutar para ter uma vida melhor, para que não precise passar por tudo aquilo, para depender, porque eu não consigo viver sozinha. Então, você vai ter que achar alguma alternativa na tua vida para você sair. Você vai ter que achar. Só que você não pode pensar só na saída. Você tem que pensar em se manter naquela decisão que você tomou. Se manter, não cair na lábia. Tanto que a Alex, ela caiu e o cara começou a fazer tudo de novo, ela entra em desespero, gente. Ela entra em pânico, como eu sou burra. E aí ela começa a escrever o diário dela e ela cai dentro do poço. Quando ela vê que ela precisa sair, parece que a mata abre e puxa lá para trás de novo. Mas aquilo é tudo como ela se sente. É isso que eu amei a série, que inclusive é a Margot Robbie, né, que é a Arlequina, que é também uma das produtoras. Eu achei incrível essa parte, mostrar como ela se sente por dentro. Aquilo é como ela estava se sentindo dentro do poço, saindo da mata. É assim que a gente se sente, porque parece assim que não vamos conseguir, que não vai dar certo. Como que a gente vai conseguir criar uma criança sozinha? Mas ela começa a traçar os objetivos dela, que é buscar uma faculdade, mesmo faxinando, buscando creche para a filha. Então é tudo um esquema. É aquilo que eu falo para vocês. Projetar a sua fuga. Só que não é só projetar a fuga, é você projetar a fuga e também projetar você se manter na tua fuga. Ela tem muitas dificuldades, porque quando o marido dela nota os planos dela, que é fazer faculdade, quer colocar a filha na creche, quer se mudar daquele lugar, o cara vai lá e entrega o carro lá pro moreninho, que esqueci do nome, para que ela não tenha chance de sair dali. Então o cara começa a notar tudo que ela quer, tudo que ela está esquematizando. Ele pensa, caramba, ela vai sair daqui, então eu vou dar um jeito para que ela não saia. Eu vou dificultar a saída dela para que ela não saia. Ela vai ter que entender que é nesse buraco que ela tem que ficar. E aí o cara começa a se mostrar, começa a controlar ela até o momento que ela come, que o pai dela, né, que é um louco varrido também é um abusador, que foi abusador da mãe dela. Também tem o vício da bebida, que não é capaz de defender a filha. Ele se torna amigo do genro. Mas ele adota o genro como filho, mas a filha dele não, porque a cabeça dele é de abusador. E a cabeça do abusador não tem noção que ele está abusando. Ele quer estar ali no controle. Ele é assim. Todo ele é assim. Eu sou o cara e é a mim que você tem que obedecer. Então ele não pensa que ele está te magoando, que aquilo foi sério, que ele não encostou o dedo em você, que aquilo não foi nada, que vocês têm filhos, que vocês devem continuar. Gente, para pensar, analise, coloca no papel e trace a sua fuga.
Busque uma pessoa para te ajudar. Se você tem filhos, mais do que um, esse é o problema, né? Imagine a Alex já sofria com uma, imagine um monte atrás. Então vocês têm que começar a se proteger. Não fazer filhos com um relacionamento com um abusador, um relacionamento instável. Não façam filhos, porque senão vai se tornar tudo mais difícil. E eu falo por experiência própria, fica tudo mais difícil porque você se vê amarrada, você não se vê de uma forma, caramba, eu posso sair a qualquer momento, não, você tem uma sacolinha aqui para carregar. Então, por mais assim que o cara, vamos fazer filhos, por quê? O cara pede filho para você, para te amarrar, e você acaba ficando. Então, tem que ter consciência, traçar o seu objetivo, mas também traçar o objetivo de se manter naquilo. Tenha fé, tenha foco, tenha força. Estudem, gente, busque estudo, busque uma profissão para vocês. Hoje tem aqui tudo para que vocês possam usar internet, notebook, celular. Busquem a independência de vocês, para que vocês não precisem passar por isso, para que vocês não se mantenham nessa condição, para que vocês não se tornem reféns, não só do cara, mas de si mesmas. Saiam de dentro do poço. Quando vocês tomam a atitude de sair de dentro do poço, é nesse momento que você tem que voar, seguir e dizer não, não, não e não. Que é quando você toma a tua decisão, como eu tomei. É não, e não, e não. E você vai voar. Vai ser muito difícil, só que você vai ter um mundo para você mudar a tua vida e mudar a vida dos seus filhos. Não desanime, gente, não desanime. Se você tá nessa situação, busque ajuda, mas também tenha foco. Não fique só se vitimizando. Quando você se vitimiza, você atrai energia negativa para tua vida e tudo vai dar errado. Olha o tanto que a Alex sofria. Não tinha dinheiro para você, não tinha dinheiro para pagar a creche, não tinha dinheiro para nada, e mesmo assim ela trabalhou, comprou o carro dela, ela buscou, sabe? É isso que eu falo para vocês. Buscar conhecimento, ela buscou tudo. Olha, ela ia com um balde no meio da rua, com a mesinha para falar no celular, porque no abrigo não podia falar lá dentro. E ela ficava lá, as mulheres olhando o que ela tá fazendo. Enquanto elas ficavam lá falando com os entes queridos, ela estava lá buscando. Como que faz isso? Como que faz aquilo? Você pode me ajudar? É isso que eu falo para vocês. Quando eu falo, olha, vocês não têm vontade de mudar a vida, é isso que eu falo para vocês. Não só ficar se vitimizando que o cara tá fazendo isso, que o cara tá fazendo aquilo, e você tá aceitando. É isso que você tá aceitando. Então saia, não importa a tua idade. Não importa, eu peguei uma consultoria, ela tem 60 anos. Ela fala, Lia, eu não consigo, porque eu não tenho profissão, eu não tenho carro, eu não dirijo, é ele que dirige para mim. Lia, o que eu vou fazer? Eu falei, vai fazer uma autoescola, vai trabalhar, compra o teu carro. Lia, mas a nossa casa, como que eu vou fazer? Vende! Lia, mas ele não vai sair de dentro da minha casa. Faz todos os trâmites com o advogado. Se o cara não sai, dá um jeito para que você possa se proteger, para que venda aquilo. Gente, vocês têm que correr atrás dos seus objetivos. Correr atrás para que vocês possam sair disso. Ficar choramingando, se vitimizando, indo na internet, contando tudo que está acontecendo, fazendo todo aquele mimimi ali e não correr atrás, vai mudar nada na tua vida. Eu fazia a mesma coisa, eu escrevia no diário tudo que acontecia e eu lia aquilo, falei, meu Deus, é por isso que eu tô passando. Por isso que é importante escrever. Eu fazia isso, só que eu escrevia coisas assim mirabolantes. Graças a Deus eu rasguei aquilo, porque eu estava assim com tanta violência emocional na minha cabeça, com tanta coisa que ele enfiou dentro da minha cabeça, que eles desequilibram a gente. Isso é real, desequilibra. Você fica na mão de um abusador, você fica na mão de uma pessoa que te controla, e você escreve, fala e faz coisas, não te pertence aquilo, e você acaba se transformando naquilo que ele quer. Então comece a anotar, escreve, leia, como eu rasguei tudo aquilo, eu falei, eu não preciso viver isso, não vou viver. Ele falou pra mim, você vai sofrer muito. Eu falei, sofro, mas pelo menos eu sofro comigo mesma. Eu não preciso ficar passando por isso aqui. Se ninguém me quiser, não tô nem aí. Eu me querendo é o importante. Eu me escolhendo é o importante. Eu vivenciando aquilo que eu quero viver é o importante. Então eu penei muito, né? Minha mãe fala assim, eu sofri bastante, sofri muito, 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 mas eu sempre corri atrás dos meus objetivos. Paguei o meu carro
E aí eu fiquei doente nesse meio tempo, com pedras na vesícula, e a minha saúde ficou entre a vida e a morte, gente. Eu fui internada às pressas, e aí o médico não queria fazer cirurgia, ele achava que eu estava grávida, e não era. A médica inexperiente, e os enfermeiros falavam, olha, não deixa ela sair, para minha mãe, não deixa sair, porque senão ela não vai conseguir. E aí eu fiz a cirurgia, gente, não fazia nem 30 dias que eu tinha feito a cirurgia, eu já estava no volante trabalhando, buscando o meu sustento para dar uma vida melhor para os meus filhos, porque eu não queria que os meus filhos passassem por tudo aquilo que eu passei, por tudo aquilo que eu vivenciei. Eu falei, eu não quero viver isso aqui. Já pensou os meus filhos vivendo isso? Eu não quero. Então eu escolhi a mim e os meus filhos. E aqui estou eu hoje, gente. Então vocês também podem. Eu não digo que foi fácil. Sim, passei muita necessidade. Passei, vivia de aluguel, né? Vivia em casa de aluguel, e aí eu tinha dinheiro para pagar o aluguel. Ou eu enchia a minha geladeira, ou eu pagava o aluguel. Então eu tinha que pagar o aluguel, comprar o mínimo possível que eu podia. Muitas vezes faltava muita coisa. Muitas vezes a gente dormiu com o estômago roncando, sério, porque tinha que pagar o aluguel, tinha que pagar a luz, vivia com luz cortada, com água cortada. Então eu sei o quanto é difícil, mas vocês têm que se manter firme na decisão de vocês e correr atrás, como a Alex da série fez. Então assistam a série, se espelhem naquilo tudo e busquem o melhor para vocês e para os seus filhos. Não vivam essa vida, não fiquem se vitimizando. Vá em busca do melhor para você, tá bom, amada? Se você quiser uma ajuda, se você quiser uma consultoria comigo, vai lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. Se eu esqueci de alguma coisa bem importante, escreve aqui também, para deixar as mulheres bem curiosas para assistir a série, para que elas tenham forças para sair desse tipo de relacionamento, para que elas entendam que não é somente agressão física, e sim emocional, psicológica, espiritual, tá ok? Eu quero muito que vocês deixem aqui o seu like, compartilhe esse vídeo para ajudar muitas mulheres, e se quiser uma consultoria, como eu já falei, vai lá no meu Instagram, que eu lhe digo como. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar, porque eu já passei por isso, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!